Shabbat Shalom, Haverim, Kol Beseder, Baruch Hashem, Shabbat, Toda Rabah, Baruch Adonai Elohim Melech Haolam Sheyakov Niyabed Baruch. Cafezinho fresco. Haverins, vamos terminar a nossa paraxá. Vamos ver o que aconteceu depois que Jacó avisa para suas esposas que ele ia voltar para a terra dos seus pais e que o que Deus havia feito para ele em prol dele na questão das ovelhas de Labão. Então vamos começar aqui. Baruch Adonai Elohim melech haolam asher bahal banu mikol ha'amim venatan לנו את תורתו. Baruch Adonai noten ha'torah. Bendito seas tu, eterno nosso Deus, em universo, que nos escolheste entre os povos e nos deste a tua Torá. Lavã respondeu a Jacó dizendo: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, o rebanho é meu rebanho, tudo que você vê é meu. Quando as minhas filhas, que posso fazer a elas hoje? Ou as crianças que elas geraram? Agora vamos e façamos um pacto, você e eu, que seja uma testemunha entre mim e você. Jacó tomou uma pedra e ergueu como um monumento. Jacó disse a seus irmãos: juntem pedras. Eles apanharam pedra e fizeram um monte. Eles comeram sobre o monte. Lavã chamou de Egar-Sadutá e Jacó chamou de Galede. Disse Lavã: este monte será um testemunho hoje entre mim e você, por isso ele é chamado de Galede. O monte também foi chamado de Mitzpah, porque disse: que Deus observe a mim e a você quando estivermos fora da visão um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou casar com outras mulheres, além de minhas filhas, pode não haver ninguém conosco. Deus é a testemunha entre mim e você. Lavã disse a Jacó: aqui está o monte e aqui está o monumento que eu lancei entre mim e você. O monte será uma testemunha e o monumento será uma testemunha de que eu não ultrapassarei este monte com más intenções e você não irá além deste monte e deste pilar para o mal. Que o Deus de Abraão, o Deus de Nahor e o Deus de seus pais seja o nosso juiz. Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaac. Jacó sacrificou animais na montanha e convidou a seus irmãos para partilhar pão. Eles comeram pão e passaram a noite na montanha. Lavã levantou-se de cedo de manhã, beijou seus filhos e filhas, ele os abençoou e partiu de volta a seu lugar. Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao seu encontro. Quando Jacó os viu, ele disse: este é o acampamento de Deus. Ele chamou o lugar de Mahanaim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher natan lanu Torah emet ve'hayeu lanatan betuveinu Baruch Adonai noten Torah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida do nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Universo, que nos deste a Torá. Haverins, então, essa é a última parte da nossa porção. E terminamos aqui a paraxá de Vaitse, que saiu recapitulando aqui um pouco. Então, quando Jacó havia fugido de Labão, ele estava com praticamente 7 dias de vantagem, né? A gente explicou na paraxá anterior, só que Labão o alcançou. Tá? Também tudo explicado na porção anterior. Só ir lá e dar uma olhadinha no vídeo. Só um minutinho. De volta aqui. Ravés, vamos ler aqui para nós entendermos
alguns pontos do final desse paraxá. Labão respondeu a Jacó dizendo: as filhas são minhas filhas. Os filhos são meus filhos, o rebanho é meu rebanho, tudo que você vê é meu. Quanto a minhas filhas, que posso fazer a elas hoje, ou às crianças que elas geraram? Agora vamos e façamos um pacto, você e eu, que seja uma testemunha entre mim e você. Eu vejo aqui uma certa ousadia, né, na conduta de Labão, porque nós sabemos aqui que durante esses 20 anos que Jacó trabalhou para ele trapaceou no pagamento 100 vezes. E ele vem e fala que os filhos eram dele, as filhas eram dele, o rebanho era dele. E não era, porque Jacó ganhou honestamente trabalhando. A ponto de nós vemos que um anjo tirava das ovelhas de Labão e colocava no rebanho de Jacó. Porque toda vez ele iria lá e mudava a questão das malhadas, das quadriculadas, das listradas e tinha que ficar trocando. Então, o que nós aprendemos aqui? Que realmente Labão, ele era um perverso, ele era astuto, ele só via o lado dele. E quando ele descobriu que tudo aquilo que ele havia adquirido, ele havia crescido, ganhado, fosse por conta de Jacó, sobre o Deus de Abraão e Isaac, e agora o Deus de Jacó, ele tentou amarrar ele de todo jeito, prender ele, para que ele continuasse a ficar sendo abençoado. E ele vem e ameaça Jacó, e essa ameaça vem num tom de eles fazerem uma aliança, um tratado, um pacto de paz. E Jacó fala assim para ele. Jacó tomou uma pedra e a ergueu como um monumento. Nós já sabemos que Jacó era extremamente forte, como nós vemos no começo, quando ele chega no poço, ele sozinho remove a pedra. Tá? Juntaram pedras. Jacó disse a seus irmãos, juntem pedras. Eles apanharam pedras e fizeram um monte. Eles comeram sobre o monte. Labão chamou de Iegar-Sadutá e Jacó o chamou de Galede. Aqui, Iegar-Sadutá é em aramaico, só que significa a mesma coisa que Galede, tá bom? Para quem não sabe, o aramaico ele usa as mesmas letras do hebraico, só é dialeto diferente, tá bom? E Jacó usou no próprio hebraico Galed. Labão disse para ele: este monte será um testemunho hoje entre mim e você. Galed, ou seja, montanha Ed, onde é testemunha, tá? Gal no caso seria uma montanha, um monte, tá? Ed é de testemunha no hebraico. E o próprio texto diz, né? Por isso é chamado de Galed, é montanha do testemunho. E também ele chamou de Mitzpah, porque disse que Deus observe a mim e a você quando estivermos fora da visão um do outro. A palavra Mitzpah, ela significa no hebraico mirante. Seria mais como fosse a palavra mirante, ou seja, porque Deus estava mirando, olhando para eles dois, enquanto eles não estivessem lá, onde eles estivessem, Deus estaria olhando para eles, tá? Então, como o próprio texto diz, né, fora da visão. Continuando aqui, ele ainda diz, se você maltratar minhas filhas ou casar com outras mulheres, além de minhas filhas, pode não haver ninguém conosco. Deus é testemunha entre mim e você. Ou seja, Deus estaria olhando se Jacó quebrasse essa aliança, esse pacto que ambos ali estariam firmando. Tá? Mais um tom de ameaça de Labão. Labão disse a Jacó, aqui está o monte e aqui está o monumento que eu lancei entre mim e você. O monte será uma testemunha, o monumento será uma testemunha de que eu não ultrapassarei este monte com más intenções e você não irá
além deste monte e deste pilar para o mal. Então, ambos os dois concordaram, fizeram esse juramento que nenhum dos dois traspassaria, tanto Jacó de Israel para fora de Israel para fazer mal para Labã, como de Labã fora de Israel para dentro de Israel para fazer mal a Jacó. Tal era a preocupação de Labão em relação a Jacó, porque ele sabia novamente que Deus era com ele, tá? E que Deus de Abraão, Deus de Nahor e o Deus de seus pais seja o nosso juiz. Jacó jurou pelo temor de seu pai, ou seja, Labão disse que o Deus de Abraão, a qual eles, naquela época, quando Abraão enviou Eliezer para tomar Rebeca, ele já estava lá, nós já sabemos. O Deus de Nahor, o Deus no caso ali do seu pai, né? O Deus pagão, ou seja, ele usou o Deus verdadeiro e também usou o Deus pagão dele. O próprio comentário de Raça diz aqui que é um nome profano, né? Ou seja, ele refere-se às divindades pagãs, pois na hora é idólatra. Nós sabemos disso, tá? E ele fez que Jacó também jurasse, só que nós lemos aqui. Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaac. Aqui nós entramos na questão de você não tomar parte em questões idólatras. Tem uma questão aqui, Raverim, em questão de um judeu, ou mesmo não um judeu, como no meu caso, ele não participar de cultos até então idólatras. Tá? Nós não podemos tomar parte nesse tipo de situação. Eu acho que a explicação ela é simples, tá? Da mesma maneira que se eu convidar uma pessoa que ela não acredite no único Deus, chamamos de monoteísta, vamos numa sinagoga, vamos acender umas velas de Shabat, vamos fazer uma oração do Sidu, a pessoa não vai, porque ela não acredita, ela acredita no Deus dela. Da mesma maneira, nós, como no meu caso, um não judeu, mas acreditando em um Deus só, tá? Eu não posso adentrar ou cultuar outros deuses que não sejam Hashem, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Assim, claro, tá? Então, há esse cuidado, tá? Há essa precaução de tomar cuidado de não tomar partição em cultos idólatras, tá bom? E foi isso que Jacó fez aqui, ele jurou pelo temor do seu pai Isaac. Jacó sacrificou ali os animais, né? Os abateu, ali eles fizeram um banquete, comeram pão e passaram a noite naquela montanha. Labão se levantou cedo, de manhã beijou suas filhos e filhas, ele os abençoou e partiu de volta ao seu lugar. Para terminar aqui, é bem curtinho como eu havia dito. Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram a seu encontro. Quando Jacó viu, ele disse: este acampamento é o acampamento de Deus. Ele chamou do lugar de Mahanaim. Vocês lembram quando Jacó estava para sair de Israel, da terra de Israel, para ir para a terra de Padarã, que ele teve o sonho que anjos subiam, desciam e subiam, né? E nós explicamos que aqueles eram os anjos da terra de Israel que estavam subindo e outros anjos estavam descendo para acompanhar ele à terra pagã, de Padarã no caso. Agora aqueles anjos que deixaram ele na terra de Israel estavam vindo para recebê-lo. E os anjos que o acompanhavam da terra de Padarã estavam saindo. Então, são dois malachins, dois anjos, tá? Eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, para a questão de malar, né? É traduzido como anjo, traduzido para nós como anjo, mas na verdade a palavra malar, a tradução dela literal seria mensageiro, no caso mensageiros de Deus.
tá? Então, anjo é uma tradução mais para o português mesmo, mas seriam mensageiros. E ele chamou ele viu que aquele lugar, além de, agora era o acampamento de Deus. Um acampamento onde tem gente que estão ali, vamos dizer assim, hospedadas, estão em tendas naquela época. Então esses mensageiros de Deus estavam o esperando para quê? Para proteger agora que ele estava voltando para a terra de Israel, no caso, terra de Canaã. E nós sabemos da questão do seu irmão Esaú, né? Esaf, que também, por mais que tenha se passado esses 20 anos, ele estava com medo ainda do que seu irmão Esaf estivesse com ódio, né? E ele se sentiu aliviado porque os anjos da terra de Israel vieram esperar ele para acompanhar ele, para que nada viesse a acontecer de mal a ele, a sua família e as suas posses, tá? E a gente termina aqui. É rápido, foi um pouco corrido, né? Mas é simples. Então nós podemos resumir, Raverim, que Labão ele pode ter até aprendido a entender que realmente Hashem era Deus e que existia simplesmente um Deus único. Mas você pode ver que até o momento ele ainda acreditava nas suas idolatrias. Ele viu tudo que Deus fez, ele viu como Deus prosperou no caso de Jacó, ele viu como Deus fez na questão dos cordeiros, das ovelhas, estradas malhadas, quadriculadas, mas mesmo assim, certas coisas de dentro da pessoa é difícil sair, ela fica impregnada. Por mais que você mostre, você prove tudo, todo aquele sentimento fica dentro dela, né? Então, para ela é muito difícil se abster. Se leva tempo, né? Para quem sabe, nos meus vídeos aqui que eu fiz no canal, em relação por que eu saí do cristianismo para ser o judaísmo, você vê que eu mesmo demorei, foi 10 anos para tirar essa questão ainda da figura, né? Da figura no hebraico, no pessoal chama de Yeshua, né? Jesus. Demorou muito para mim compreender, então é um assunto muito profundo. Então eu consigo entender que Labão, por mais muitas vezes que ele tenha visto, fica aquilo lá, tá? Porque na verdade nem todos estão dispostos a largar, né? Vou dizer assim, a largar aquilo que ela foi instruída, que ela aprendeu, porque aquilo está enraizado, né? Contrariamente a Abraão, que havia saído da terra, Nahor foi criado lá. Teve Betuel, teve Betuel, teve Nahor e teve Labão, agora que foi criado lá. Então aquilo está impregnado nele, né? E não, não é difícil de você entender porque as pessoas continuam a acreditar no que lhe é ensinada, porque isso vem de berço, tá? Aí nós teríamos que entrar um pouquinho na questão da Kabbalah, teríamos que entrar um pouquinho na questão, né, mais profunda, falar um pouquinho do livro de Zohar, de Tânia, para entender que essas quelipotes, essas cascas que existem em nós, por mais que elas reconheçam a divindade, elas saibam, né, conheçam a Deus, elas fazem de tudo para que essa luz ela não chegue até nós. Isso já é questão de cabala, eu já não vou nem entrar aqui, só para você ter uma ideia. Então, vai muito do esforço da pessoa, tá? Vai muito do esforço da pessoa querer reconhecer, ela querer conhecer a verdade, tá? E não falar para você, não é fácil. Você depois de 30 anos, você vinha pegar e falar, nossa, tudo aquilo que eu acreditava, vivi mais da metade da minha vida é mentira. Para mim deixar isso realmente é difícil. Mas não é impossível, basta a pessoa querer, tá? Vamos encerrar por aqui. Desde já eu desejo um ótimo sábado para vocês. Um Shabbat Shalom. Que todas as sortes e brahot sejam sobre a vida de cada um que esteja acompanhando esse material, acompanhando esse shiurim, essas aulas, tá?
E a tendência é que esse canal ele cresça, né? Ele venha progredir para frente, progredir, crescer, porque eu tenho certeza que aquilo que quando Deus me chamou lá em 1999, eu demorei para falar, demorei tudo. Ele foi me lapidando, foi me mudando, até que chegou um momento, com o advento e a ajuda da internet, o YouTube fica mais fácil alcançar mais pessoas, né? Porque eu sei que lá no fundo tem pessoas que estão procurando isso. Elas sentem dentro dela que onde ela está não é bom para elas, não é o correto para elas. E elas estão procurando, elas só precisam de alguém que as entendam, que compreendam e que tenha passado pelo mesmo processo. Se você é uma dessas pessoas, você está no lugar certo, tá? A todo um princípio, você tem primeiro participar, você tem primeiro conhecer, tá bom? E aqui é o seu espaço, aqui é o seu espaço, tá? Como eu, você também pode aprender, estudar e Baruch Hashem conhecer a comunidade judaica, começar a participar dos eventos, ter acesso a uma sinagoga, ter acesso a um rabino de verdade, tá? Que Baruch Hashem, Deus não me tirou isso, me deu bons rabinos, sabe? Pessoas que Baruch Hashem me apoiam e que me entendem, tá? Vocês não têm ideia de como era difícil em 2003 você ter esse acesso. Hoje nós temos, você tem aí, palestra, você tem vídeos e tem rabinos que deixam o seu contato aí para você entrar em contato, para você tirar suas dúvidas. E é isso que nós hoje estamos aqui. Esse é o propósito do nosso canal. É desmistificar tudo aquilo que você aprendeu sobre o povo judeu, para você entender que tudo aquilo que você aprendeu não passa de mentiras. E, como diz um rabino, vai Torá. Vamos estudar, vamos aprender. E aqui é o seu canal para você que está iniciando agora no conhecimento judaico. A partir daqui, você aprendeu, procure um rabino, procure uma sinagoga, tá? O movimento Benei Noah Baruch Hashem tem crescido demais, Baruch Hashem, graças ao bom Deus. São milhares e milhares de pessoas, né, que estão hoje aí, como Benei Noah, tem acesso à comunidade judaica, tá? São pessoas que estão vivendo ali, Baruch Hashem, com Deus de verdade, com o único e verdadeiro Deus, tá? E aqui é só espaço para você começar. No demais, procure canais aí, tem o Rabino Yaakov, que é para falar sobre Benei Noah, é excelente. Tem o Rabino Dor para você entender mais da questão o que é o judaísmo, o que é o cristianismo. Tem Rabino Michel, tem muitos Rabino Levi, Rabinovitz, tem muitos, pessoal. Se você quer aprender, hoje a Baruch Hashem no YouTube, a internet tem vários rabinos com seus conteúdos ali originais, profundos, vendo desde lá da época de Moisés para cá, tá? E aqui é o espaço para você que está começando agora, você quer entender, quer compreender e depois avançar, tá bom? Fiquem com Deus mais uma vez, um Shabbat Shalom e Lehi Traot. Até mais.